Vamos gravar então a terceira parte da nossa aula de hoje, de O Livro dos Espíritos, dia 4/6 de 2020, livro quarto. O capítulo agora é o 2 que nós estamos estudando, que se chama Penas e Gozos Futuros. E dentro do capítulo 2, nós estamos no item 2, a intuição das penas e gozos futuros. A questão agora que nós vamos abordar é a questão 961. No tormento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Bom, aí vai depender, né? Os céticos, a dúvida, porque eles não acreditam, então será? Será que tem? Será que não tem? Então a angústia vem pela dúvida, né? Para aqueles que sabem que fizeram muitas coisas erradas, o medo, não é? Para aquele que tem consciência também que teve uma vida reta, uma vida digna, a esperança. Então, o sentimento que vai predominar, né, no momento da morte ou que antecede a morte, depende muito do que a nossa consciência nos diz. É mais ou menos como se fôssemos prestar um concurso, um vestibular, fazer uma prova. Nos momentos que antecedem a prova, nós sabemos se estudamos o suficiente, se não estudamos, não é? Normalmente as pessoas que estão preparadas, elas lidam, não quer dizer que não fiquem apreensivas, mas elas lidam com essa apreensão sabendo que fizeram tudo aquilo que podiam, que estavam ao seu alcance, deram o seu máximo e que agora é hora da colheita. Se vai ser o que esperava ou não, às vezes ainda não é o momento, né? Muitas vezes eu falo para os meus alunos que querem passar em vestibulares muito difíceis, cursos muito difíceis, como de medicina, por exemplo, às vezes termina o terceiro colegial, presta e não consegue passar, mas um ano de cursinho, de maturidade, né? E vão lá e conseguem passar. Ou seja, nós temos consciência, se não total, mas pelo menos parcial, das nossas condições. Sabemos se tivemos uma vida relativamente reta, se o que sentimos pelos outros é puro, ou mais perto da pureza, né? Puro dentro do que se pode ser para um espírito no mundo de provas e expiações. Agora, se eu guardo mágoa, se eu tenho muito lixo emocional, provavelmente eu vou sentir medo, né? Por quê? Porque sei que vou ter que lidar com esse lixo emocional na pátria espiritual. A questão 962. A dúvida para os céticos endurecidos... perdão, essa era a resposta da 961. Por que há céticos desde que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais? O Espírito Verdade falou, olha, até tem, mas são bem menos do que vocês imaginam. Muitos se fazem de durão, falam que não acreditam em nada, mas na hora que a morte se aproxima, a morte do corpo físico se aproxima, a pessoa amolece. Eu me lembro, né, da Zélia Gattai, uma escritora brasileira, que tem um livro que chama Anarquistas Graças a Deus. Talvez vocês conheçam, eu não sei se ele virou série ou novela. E os anarquistas diziam que um dos pressupostos do anarquismo era o fato de serem ateus, né? Então, como assim anarquistas graças a Deus? Na verdade, o que os anarquistas, eu estudei a fundo, fiz inclusive monografia sobre anarquismo, o que os anarquistas combatiam duramente não era a crença em Deus, era a forma como a religião usava, né, disso para dominar as pessoas. Então, eles diziam, não acredito em Deus porque Deus é usado para dominar as pessoas, mas o sentimento, né, não a religião, a instituição, mas o sentimento de religiosidade ainda existia. Então, o anarquistas, graças a Deus, é mais ou menos como aquele que se diz cético até a hora, né, derradeira e depois muda de opinião, né? Fala assim, se tiver Deus, tiver vida depois da morte, aí começa a querer conversar.
com a espiritualidade, inclusive, né? Bom, agora nós temos um comentário aqui muito parecido com tudo aquilo que falamos, né? A consequência da vida futura decorre da responsabilidade dos nossos atos. Dentro da sabedoria das leis divinas, nós colheremos exatamente aquilo que plantamos, não é? Deus não pode querer que alguns, sem esforço nenhum, gozem do mesmo benefício daqueles que tiveram esforço e perseverança. Agora vamos então para o item 3 desse capítulo 2, que é a intervenção de Deus nas penas e recompensas. A questão abordada agora é 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Olha como que a gente sempre tem a mania, né? E Kardec faz isso, claro, porque ele quer responder às dúvidas e angústias da maioria das pessoas. Nesse instante, Kardec já não tinha essas dúvidas, mas ele queria deixar esse legado, né? E perguntar para a espiritualidade o seguinte: Deus é muito grande, ele vai ficar prestando atenção em coisinhas pequenas, mas é que nós temos aquela ideia de Deus pessoa, né? Ainda fica muito forte em nós. Deus olhou, Deus castiga, Deus pune, Deus premia. Não é assim que funciona, né? Não temos condições de compreender a essência do Criador, mas sabemos ou conhecemos pelas suas leis, que são a representação da bondade, da sabedoria e da justiça. E através das suas leis, nada passa desapercebido. Tudo tem um sentido e uma consequência. Então, não somos pequenos. Deus se ocupa de cada coisa, por menor que ela seja, através das suas leis. É assim que a lei nos alcança e faz com que tenhamos os prêmios, ou digamos os castigos, né? Não é uma palavra que eu goste muito, nem prêmio nem castigo, mas para ficar entendido, né? As consequências boas e as consequências ruins daqueles atos que praticarmos. A questão que vamos abordar é a 964. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são para eles insignificantes? E aí vem a resposta quase textual daquilo que eu falei, né? Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Então, cada coisa que nós fazemos vai implicar uma consequência dentro das leis do universo, dentro das leis de Deus, né? As doenças, por exemplo, a própria morte causada pelos excessos, consequência daquilo que fizemos, né? Parece-nos uma punição, mas não é uma punição, é só uma consequência da lei. Para nós encerrarmos a aula de hoje, tem o comentário dessa questão 964, né? Comentário de Kardec. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices da nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Somos os motoristas da nossa vida. Estamos sofrendo, pegamos um caminho ruim. A vida está mais tranquila, porque pegamos uma estrada melhor para seguir. Então, não temos que ficar encontrando culpados para aquilo que nós próprios somos os responsáveis, né? E aí tem uma história, né? Como se um pai desse para o filho uma terra para ele lavrar, desse todas as condições para isso e o ensino, né, a educação para que ele fizesse e falasse: olha, filho, se você fizer direitinho, sua colheita vai ser boa, você vai poder guardar, inclusive, para ter uma velhice tranquila. Mas se você for negligente, possivelmente suas colheitas serão ruins e você não conseguirá guardar para a sua velhice, ou seja, para o seu futuro, né? Vai depender, portanto, daquilo que nós vamos fazer com a terra que nos é dada para arar, com a instrução que nos foi passada nesse sentido, com os instrumentos e as sementes que temos.
Tomara que saibamos aproveitar.